Sexta de manhã, Alcolumbre assinou a lei. Sexta à tarde, o Brasil inteiro estava falando da dosimetria aprovada. Sábado de manhã, acabou. Um ministro, uma caneta, menos de 24 horas. 367 parlamentares eleitos pelo povo brasileiro votaram por essa lei. E um homem que não foi eleito por ninguém suspendeu tudo isso sozinho, num sábado, sem consultar mais ninguém. Só que tem um detalhe nessa história que ainda não apareceu em nenhuma cobertura direito. E quando você souber, vai mudar completamente a leitura do que aconteceu ontem. Fica comigo. Deixa eu te contar como foi essa semana toda, porque o contexto é tudo aqui. Lula vetou a dosimetria. O Congresso derrubou o veto. 318 votos na Câmara. O 49 no Senado. Placar que não deixou margem para dúvida. Foi a maior derrota de Lula no Congresso, desde que voltou ao poder. Aí o prazo para Lula promulgar venceu, ele não assinou, passou para o Alcolumbre, e Alcolumbre assinou na sexta. O Brasil foi dormir na sexta com uma lei nova em vigor. Uma lei que o Congresso aprovou, que o presidente do Senado promulgou, que estava valendo. Aí chegou o sábado, Alexandre de Moraes suspendeu a lei inteira, sozinho, num sábado, sem o plenário, sem os outros 10 ministros. Ele, a caneta e um despacho de algumas páginas. E em menos de 24 horas, tudo que 367 parlamentares aprovaram estava travado. Agora, a justificativa técnica de Moraes foi a seguinte: existem duas ações de inconstitucionalidade no STF questionando essa lei. Então, por segurança jurídica, a aplicação fica suspensa até o plenário julgar o mérito. Na superfície, parece razoável. Parece até responsável. Um ministro cauteloso, esperando o processo completo antes de deixar a lei valer. Só que aí vem o detalhe que eu prometi lá no começo. O deputado Paulinho da Força foi o relator da dosimetria na Câmara. E ele disse publicamente, com nome e sobrenome, que o texto dessa lei foi discutido com Alexandre de Moraes antes da votação, que Moraes estava por dentro do projeto, que o texto, nas palavras do próprio relator, foi autorizado por ele. E no dia seguinte à promulgação, Moraes suspendeu a própria lei que, segundo o relator, ele ajudou a construir. Fica isso na sua cabeça por um segundo. O ministro que estava por dentro do projeto, que deu o sinal verde para o texto. Esse mesmo ministro usou a caneta no dia seguinte para travar tudo. Flávio Bolsonaro foi direto quando soube, parece mais uma vez um jogo combinado. E o que Paulinho da Força revelou dá munição séria para essa acusação. Porque ou Moraes mudou de posição da noite para o dia, sem explicar por quê, ou estava de um lado na construção e do outro na caneta. Qualquer das duas hipóteses é muito grave para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu preciso que você entenda o que está acontecendo no quadro maior. Porque essa decisão de Moraes não é só sobre a dosimetria. Ela é parte de um padrão que está se repetindo toda semana no Brasil de 2026. O Congresso age, o STF reage, e quem perde no meio é o eleitor que votou naqueles parlamentares achando que o voto servia para alguma coisa. Deixa eu te dar o quadro completo da semana. Segunda e terça, os 12 bilhões em emendas liberados antes da sabatina de Messias. Quarta, o Senado rejeitou Messias pela primeira vez em 132 anos. Quinta, o Congresso derrubou o veto de Lula com 318 votos. Quinta noite, pronunciamento em cadeia nacional. Sexta, Alcolumbre promulgou a dosimetria. Sábado, Moraes suspendeu tudo. Uma semana. 6 movimentos. E no final da semana, o STF anulou sozinho o resultado mais... Agora pensa comigo. Quantas vezes você já viu isso acontecer? O Congresso aprova algo que contraria o governo ou o STF e aparece uma caneta que trava. Às vezes é liminar, às vezes é ADI, às vezes é decisão monocrática num sábado. Mas sempre aparece e sempre na mesma direção. Moraes também determinou que o Congresso, o Planalto, a AGU e a PGR se manifestem sobre o caso em 5 dias. Vou te traduzir isso em linguagem simples. O Congresso aprovou uma lei, o Executivo não quis promulgar, o Senado promulgou. E aí o STF convoca o Congresso e o Executivo para se explicarem diante do tribunal.
O poder que a Constituição coloca como guardião das leis, não como legislador, está convocando os outros dois poderes para dar satisfação. Imagina você votar num deputado, esse deputado votar numa lei com 318 colegas, a lei ser promulgada e 5 dias depois o Congresso inteiro ter que explicar para o STF por que fez isso. Não é processo normal, é inversão de lógica. Em qualquer democracia que funciona, o STF pode questionar a constitucionalidade de uma lei. Isso existe, isso é legítimo. O problema não é questionar, o problema é a velocidade seletiva com que isso acontece. Porque aqui está um negócio que ninguém consegue explicar com cara limpa. Ontem, eu postei um vídeo aqui no canal sobre o pedido de nulidade da defesa de Bolsonaro. A defesa usando o próprio regimento interno do STF como argumento. O presidente da República tem que ser julgado pelo plenário, não pela turma. É o que o regimento diz. É o que não foi cumprido. Esse pedido entrou. E está sentado lá, esperando o Fachin se mexer. Sem prazo, sem urgência, sem sábado com caneta. A dosimetria promulgada numa sexta, suspensa no sábado. O pedido de nulidade da condenação de Bolsonaro, sem resposta. Mesmo tribunal, mesma semana, velocidades completamente diferentes. E sempre, sempre na mesma direção. Isso não é acusação política, é observação de calendário. Você não precisa ser de direita nem de esquerda para ver que as datas não batem. Agora eu vou te dizer o que vem a seguir, porque essa história não terminou ontem. O plenário do STF vai ter que julgar as duas ADIs que questionam a dosimetria. 11 ministros vão ter que se posicionar publicamente sobre se essa lei é constitucional ou não. Se julgarem inconstitucional, a dosimetria morre. E 367 parlamentares eleitos vão ter votado numa lei que o STF derrubou em ano eleitoral, com o eleitor assistindo. Se julgarem constitucional, Moraes suspendeu uma lei válida. Negou 10 pedidos de redução de pena com base numa suspensão que não deveria ter existido. E o Congresso vai ter sido convocado para se explicar sobre uma lei que estava certa. Em qualquer dos dois caminhos, alguém paga uma conta alta. E no meio de tudo isso, tem um relator de Câmara dizendo que o texto foi autorizado pelo mesmo ministro que depois o travou. Essa afirmação está no mundo, está gravada, está circulando. Se for verdade, é o escândalo da semana. Se for mentira, Paulinho da Força acabou de inventar uma acusação contra um ministro do STF e vai ter que responder por isso. De qualquer forma, essa história volta. E quando voltar, a gente vai estar aqui. Comenta aqui embaixo uma coisa só. Na sua opinião, o STF vai julgar a dosimetria constitucional ou inconstitucional? Porque essa resposta vai dizer muito sobre que país vai chegar em outubro de 2026. E manda esse vídeo para alguém que ainda acha que decisão de ministro de STF num sábado é coisa normal, que ainda acha que isso não afeta a vida dele, que ainda não percebeu que quando o voto não vale o mesmo para todo mundo, a democracia está com problema. Isso é poder em camadas. Porque o que move o Brasil raramente está na superfície. Ativa o sininho. O próximo capítulo vem mais rápido do que parece.